Estamos no ar, o programa do Enivaldo do Vale pela Rádio Trianon, AM 740 e também pelas redes sociais. Temos na direção aqui do programa Sérgio Souza, na parte técnica o Juca Felizmino e também o Fabiano. E temos aqui sempre a presença do Joaquim, que está sempre arrumadinho, caprichado, para ajudar a gente aqui, dar o nosso recado. O programa Enivaldo do Vale é um programa que você pode questionar, participar, perguntar através da escrita pelo WhatsApp, no telefone operadora 11 99290 7474. Olha, se você gosta de escrever poemas, contos, histórias, enfim, na sua vida pessoal, quem sabe o seu diário pode se tornar um livro. Procura a Livraria Edicom, Editora Edicom, pela internet. Você poderá comprar. Tem a livraria virtual e tem a editora que você também pode publicar e comprar livros, inclusive os meus livros. Juca, vamos ouvir uma música? Opa, muito bom. Queria saudar todo mundo que acompanha a gente pela Rádio Trianon. Vamos, todos queridos amigos, e, enfim, ouvintes, e também o pessoal que acompanha a gente pela rede social. Estou vendo aqui a Marilene Moreira. Saúde, paz, tanta gente e fé na bagagem. O programa Enivaldo do Vale tem aqui a intenção de divulgar conteúdo da psicanálise com a intenção de ajudar a gente a analisar a gente mesmo, da gente pensar os nossos pensamentos, as nossas ações, as nossas emoções, pensar o que falamos e o que ouvimos, interpretar, quem sabe, a gente mesmo de um jeito freudiano, de um jeito que ajuda a gente a cada dia das emoções dolorosas e doloridas e se libertando. Hoje a gente vai, nesse programa, abordar um pouco o tema da inveja e também o tema da identificação. Inveja e identificação. De qualquer forma, a inveja é um sentimento que a gente tem e a gente acaba. Todo mundo pode ter um pouco de inveja. Inveja, digamos, sadia, uma inveja imitativa, que pode imitar alguém, porque veste bem, porque estuda, porque passa em concurso, porque escreve, porque progride no mundo científico. Você pode imitar pessoas assim. Então, você pode convergir a sua ideia, a sua inveja, para ser tipo um progresso, para ter um progresso real na vida pessoal, profissional, entendeu? A pessoa, digamos, uma pessoa é dedicada, é paciente, é informada, sabe escutar com paciência, escuta e fala pouco. Tem gente assim, as pessoas se ajudam muito. Mas também tem a inveja patológica, afetada, doente, a inveja psicótica. Tem inveja que é perversa, que a pessoa quer o que é do outro, ele acha que é dele, que o outro não é merecedor. O invejoso patológico doente se sente ofendido, não aceita o sucesso alheio, não aceita o progresso alheio. Ele tenta colocar defeito, difamar, inventar conversa
né? Digamos que não são proveitosas e com conteúdo destrutivos. A pessoa invejosa e ciumenta, acrescentando, né? Porque o ciúme, a pessoa ciumenta, aí ela quer que a outra como posse. E o ciúmes entre uma outra pessoa, né? Tem ciúme do quê? Do que a pessoa possui, do que a pessoa tem. Eu tenho ciúmes dela, então eu tenho inveja dela, do sucesso dela, então eu vou, digamos, quantas mortes, sobretudo de mulheres, né? Quantas defamações, morte não só, morte violenta mesmo, assassinatos, todo dia. No Brasil acontece, basta ver as pesquisas. Geralmente a inveja, junto com os ciúmes, traz problemas sérios. E também tem pessoas que por inveja difamam, faz conluios, difama a pessoa, a reputação alheia, por segurança com o sucesso alheio. De qualquer forma, a gente precisa sempre de ver que o invejoso, ele projeta no outro, algo, digamos assim, que ele supõe não ter e o outro tem. Geralmente a criança tem inveja da outra criança, ou inveja da mãe, porque a mãe é protetora, é boa, enfim, outro pai, a criança começa a fantasiar, e assim vai formando a personalidade. Tem uma pesquisadora da época freudiana da psicanálise, a Klein, Melanie Klein, ela fez muitos testes, muitas pesquisas, Inclusive tem a corrente da psicanálise própria dela, dos seus seguidores. De qualquer forma, a questão da inveja é muito comum entre as pessoas, humildes, simples, grandes, pequenas, enfim. De qualquer forma, também a gente tem que salientar que o invejoso, a pessoa que tem inveja, ela impede até dela mesma progredir. Ela gasta tanto tempo, tanta emoção, tanta força psíquica, tanto conteúdo emocional interno, que ela não progride. Ela se diminui, autossabotamento. Sabe aquele negócio? Tem gente que cuida tudo da vida alheia com perversão, que não tem tempo de cuidar da sua vida. De qualquer forma, a parte destrutiva, pode estar presente, pode ser recorrente também a partir das frustrações da vida da pessoa. Sobretudo a pessoa que tem aquela mentalidade em que ela tem ideias fantasiosas, ideias mirabolantes, ideias de grandeza, ideias assim como ela fosse onisciente, sabe de tudo, onipresente, está em todo lugar, onipotente, tem poder, e ela se acha assim, poderosa, na ideia, na fantasia, e quando chega na realidade, ela fica frustrada. E até para tentar se satisfazer, ela resolver a si mesma, ela começa a invejar o que é do outro, o que o outro é, e incomoda essas pessoas. De qualquer forma, a gente, na psicanálise, pensa a pessoa como um todo. Digamos que o querido acompanhante da gente aqui pela internet, pela rádio, você é uma
comunidade. Você não é só o Alexandre, não é só o Alexandre. O Alexandre é ele adulto, ele jovem, ele adolescente, ele pré-adolescente, ele na fase da escolha, do sim, do não. Ele é também aquela parte que está evoluindo, elaborando o pensamento, de 4 a 5 anos, e é assim até a gente é até aquilo, desde quando a gente foi gerado, no útero da mãe da gente, a gente traz à tona para a história, para a vida, toda a nossa existência, todo esse período, desde quando a gente foi gerado. E também a parte da herança genética em que a gente recebe. O rosto, o nariz do pai, da avó, uma mistureba aí, cada um tem sua fisionomia, né? De qualquer forma, a pessoa invejosa vive o tempo todo com sérios desconfortos, até físicos, né? E desconfortos, digamos, psíquicos, né? Ele acaba não avançando, na vida, porque ele se ocupa com aquilo que é realmente alheio, nem se preocupa, digamos, consigo próprio, consigo mesmo. De qualquer forma, a questão da inveja pode ser, no dia a dia da pessoa, sabe, um gatilho. A inveja pode ser um gatilho que desperta aquele sentimento corrosivo. Sabe sentimento corrosivo? Ele fica fixado no que o outro conquistou, no que o outro possui. Não é? Ele não tem a capacidade, ou digamos a maturidade, de fazer uma diferenciação do eu, dele e do outro. Uma vez uma pessoa bem simples disse para mim, olha, sabe, o preguiçoso é muito perigoso. Porque o preguiçoso, ele fica pensando o que ele vai ter, aonde que ele vai ganhar as coisas. Geralmente a tendência é ele pensar de ganhar de alguém, às vezes, dependendo do caráter da pessoa, pode usar o método de ganhar de forma fora da lei, fora dos costumes, fora da ética, não é? Então, não estou dizendo que o invejoso é assim, mas tudo tem um pouco de proximidade, não é? A pessoa gasta muita energia, não é? Querendo que a vida ser a vida do outro, ter o que o outro tem. E de repente ela não pensa nos seus projetos, não pensa nas suas ações e nem pensa nas suas emoções. De qualquer forma, o invejoso sente, se incomoda pelo bem-estar alheio do outro, não é? Ele tem sempre que o que o outro tem lhe incomoda e desperta no invejoso, não é? Digamos, aquele sentimento que faz com que ele fique com a boca amarga, ou envelhecido, ou repelente, porque os seus assuntos, o seu repertório é um repertório que não agrega, não é? E que não agrega valores, não agrega, digamos, amizades. De qualquer forma, o invejoso, ele pode despertar nele mesmo sempre um estado doentio, não é? Doentio. Isso depende muito, não é? De cada pessoa
para cada pessoa. Mas isso é real. De forma que tem, na psicanálise freudiana, fala da inveja, digamos, primária. Não é? A pessoa, a criança, começa a ter inveja um pouco da mãe ou do pai. Não é? A gente nasce assim. E depois, não é? Aí ela começa a se alinhar com aquele jeito de ser dependente. Sabe aquela pessoa que acha que ela leva vantagem ficar na dependência do outro? Às vezes fica a vida inteira e ela acha que o que é do outro, ou da mãe ou do pai, é dela. É gozado, né? E essa dependência, não é? Porque desejos a gente tem. É aguçado em nós toda hora uma necessidade que a gente de possuir alguma coisa que a gente teria prazer de tê-la, mas de repente a gente pode passar sem aquilo. Então, ter o bem-estar, ter vida digna, supõe ter posses. Mas como? Através do quê? Sobretudo no mundo que a gente ganha muito pouco. O trabalhador, o salariado, ganha muito pouco. Em todo quanto é lugar, viu? Às vezes tem lugar que a pessoa trabalha pela comida, pela dormida e pela moradia. Tudo ainda meio precário, mas está melhor do que está, digamos, às vezes até da sua pátria, a pobreza é tão grande. Eu vi isso conversando com pessoas na Itália. Né? Eu trabalho aqui, sou de outro país, e eu estou aqui, eu faço um câmbio, né? Eu troco a minha ocupação, o meu trabalho, minha dedicação, minha competência, minha condição de servir, pela comida, a dormida e a comida, e não sobra muito. Não sobra quase praticamente nada. De qualquer forma, a gente precisa sempre de analisar, interpretar a vida da gente, a vida pessoal, mas também interpretar o que sucede. O que atrapalha, que atrita, que traz conflitos, que traz conflitos familiares, conflitos nas sessões de trabalho, com vizinhança, conflitos na política. Um quer destruir, o outro defama o outro, não é? Um tem ciúmes do outro, não é? Um tem inveja do outro, um quer poder do outro. E assim, esse mundo, ele é um mundo, digamos, agitado. A gente pode ouvir de novo mais um trecho de uma música, Juca. Que bom. O programa Edivaldo do Vale hoje está refletindo sobre a inveja e também a identificação. Não é? Muitas vezes as privações da vida, não é? Muitas vezes as privações têm conteúdos, digamos, que ficam latentes dentro da pessoa. E de repente, não é? A criança, quando ela, o adulto, a pessoa, em formação, ela sente privada da atenção, de carinho, de escuta, de lazer, de prazer, de bem-estar. E ela tem a sensação que roubaram dela algo. Né? E ela começa a querer ter desejo, porque vê o mundo assim, oferecendo, sobretudo na televisão, os amigos, enfim. E de repente, na vez da separação, digamos, do pai, da mãe, do tutor, do adulto, de quem cuida da criança. Hoje tem pais que são casais masculinos e casais femininos que cuidam de crianças, adotam, enfim, que tem papel de mãe, de pai.
enfim, todo o papel é importante. E a criança pode, né, sentir um vácuo. Por isso a importância do pediatra, da psicologia infantil, do atendimento à criança, mesmo na psicanálise, junto com, claro, com o acompanhamento dos pais. E aí, porque o ser humano necessita de ser preenchido, de ser valorizado, entendido. Nos conflitos, a sensação de abandono, não é? Pode criar necessidades, não é? Necessidades que, com o tempo, produz, não é? Quem sabe, até um sentimento de vingança, de intolerância, não é? E também de satisfação e de dependência, sempre de alguém, ou do Estado, ou da comunidade, ou de um parente. E às vezes a pessoa quer cortar atalho pelo aquilo que não está dentro do que é ético, do que é, digamos, moral e justo e honesto. Por isso que tem tantas coisas difíceis, tantas divergências em famílias. Quando eu tocante a dividir herança, ou dividir o que se construiu juntos, né? É nesse contexto, segundo a psicanálise, na vida de desamparo, de abandono, de sensação de abandono. Vê a pessoa tem tudo. Parece que tem tudo. Aliás, tem adulto que acha que a criança tendo comida, dormida e água e remédio não precisa de muita coisa. Não falta nada, mas a gente não é assim. Eu lembro que um tempo eu falei isto, né? A gente não é porco para ser abatido, que tem comida, abrigo para engordar e tem valor, o boi. A gente tem sentimento. Depende do sentimento, depende do ambiente. Aí está lá a senhora corrosiva inveja, em que pode se organizar e fazer com que a pessoa possa levar a tua vida com a sua mente sempre ali, estando a latejar. De qualquer forma, tem pessoas que conseguem viver na vida sucessivamente momentos penosos, aquelas feridas, né? Costuma-se falar das feridas narcisistas, que são o que? A pessoa gosta tanto de si, ela se acha melhor, ela gosta tanto de si, e quando ela nunca está contente, ela nunca está satisfeita. Tudo é pouco para ela. Ela sempre quer mais, e ela às vezes até se irrita, sai do controle, querendo coisas, querendo chegar primeiro, querendo o primeiro lugar, e sem te ver no trânsito, tá? Volta de passe nas filas. É interessante. E às vezes é adulto, é jovem, é criança, faz de conta que não vê, passa na frente do idoso, faz um vidro de moco, né, que é? Tem aquele comportamento de Zé Miguel. Já viu essa expressão? Zé Miguel? Deu uma de Miguel e depois deixou o outro. É uma pessoa que acaba tendo muitas necessidades. Sempre. Ele tem necessidade material. Ele quer mais de forma desenfreada. Por isso que a pessoa tem tudo para viver, gerações e gerações, e ainda que está a roubar da saúde, da comida, da merenda dos pobres, que muitas vezes são condenados antes da hora a morrer. E também tem aquelas dependências afetivas, né? A inveja e também os ciúmes. A pessoa histérica é um problema. A pessoa histérica que fantasia, que cria, que encena, que faz escândalo, que chama atenção. E não é mulher só não, é homem também, viu? A mulher tem seu jeito de se expressar, o sexo feminino, seu jeito de expressar,
né? Tipo assim, ela nunca está satisfeita com o que tem. Né? Narcisismo, histeria, eu compro todo dia, toda hora, até aquilo que eu não preciso, e se eu não compro, eu fico deprimido, deprimida, triste, e faz um show. Né? A vida está ruim, é um peso, enfim. Né? Ela não tem empatia, geralmente, de se colocar no lugar do outro. E o homem também. O homem, na psicanálise contemporânea, a histeria também está no homem, tanto quanto. Só que o homem se comporta diferente. Ô Juca, já viu aquela expressão que o homem morre mais depressa do que a mulher? O homem é fechadão. O homem histérico, ele não... o que ele faz? Ele leva bronca no emprego, no serviço, no trânsito, e ele não pode brigar, porque tem norma, tem lei. Então ele chega em casa, briga com o filho, briga com a mulher, ele vai pro bar, enche a cara, ele busca uma compensação. Outra gente vai para outros lugares, né? E que abandona outros lugares que pode dar o nome que quiser. Por aí, aonde que as pessoas são ocorridas, né, para aquelas necessidades que muitas vezes ele nem quer, ele quer atenção, ele quer alguém que importa com ele, né, que dá para ele uma plateia. Às vezes a plateia é só um ouvido só para escutar. De qualquer forma, as capacidades que todas as pessoas têm de expressar as suas, digamos, mazelas internas, né? Tipo assim, né? A pessoa nunca está satisfeito com o que ele tem. Aí ele busca algo mais, um hobby, acrescentar algo mais na tua vida, enfim, para quê? Para ter prazer. E de repente o histérico é aquele em que ele tem prazer, mas nunca está satisfeito. Ele vive em busca do prazer constantemente. Ele vive buscando um paraíso, né? Que é impossível. Não é? E de repente ele pensa, imagina, fantasia, e de repente tem hora que ele coloca um fetiche no lugar. Não é? Ele coloca um fetiche no lugar. Ele compra coisas. Ele dá vida às coisas. Ele dá sentimento às coisas. Ele se identifica com, sabe, com objetos. E de repente aquilo não corresponde, não sacia. E a frustração se instala e fica perene, sempre, em todo dia. De qualquer forma, né, a gente precisa sempre de, digamos assim, avaliar a gente mesmo, usando a razão, usando a autocrítica, sem, digamos, fazer autodestruição, se deixar se deprimir, sem ficar triste. Mas também a gente precisa de ter desconfiômetro e de não ficar externando alegrias imaginárias, alegrias que não têm razão de existir. É gozado, né? Às vezes tem pessoas que têm uma facilidade de ficar com a cara amarrada, triste. Eu penso, o que essa pessoa... Qual o filme que está passando na mente dela? De repente, com meio segundo, 1 segundo, 2, ela está ao contrário, dando risada, feliz da vida. A fisionomia dela tem uma mudança repentina, os sentimentos e vontades também supõem. De qualquer forma, a gente precisa sempre de ser interpretado. Claro, interpretado por pessoas competentes. Se abrir. Por isso a importância da psiquiatria, da medicina,
Por isso eu estava vendo no caminho uma propaganda de um laboratório falando a gente é muito bom em medicina e saúde. Quer dizer, isso a gente dedica. E é verdade, nós precisamos disso. E aí, medicina e saúde implica também você ter o seu analista e o psiquiatra para avaliar, aí o psicólogo, enfim, fazer um investimento, né, de como dizia uma pessoa do rádio, um senhor, que dizia, sabe, eu vou ao psicólogo, eu vou ao analista, porque eu falo para o público e eu estou pensando para ver se eu estou certo. Será que eu não estou muito fora da, digamos, do normal, sabe, do que é bom, enfim. Quer dizer, ele está tentando que alguém analise com ele o seu pensamento, a sua fala, a sua ação, não é? De qualquer forma, não é? Isso é importante. Geralmente, uma pessoa invejosa, ela não consegue fazer a discriminação dela e do outro. A diferenciação, a capacidade, o empenho, a história, a bagagem do outro, da outra pessoa. E ela não consegue trabalhar a questão de ser e ter, não é? E de qualquer forma, ela não consegue se identificar como ela diferenciada do outro. Isso é interessante a gente não deixar, não é? Em que toda a nossa relação com qualquer pessoa, a gente pode estar surpreendido que a outra pessoa tem uma postura, uma atitude, digamos, de criança, de adolescente, costumo dizer muito, uma atitude infantil, uma atitude matura. E às vezes a gente só vê aquilo que é incômodo para a gente. E a pessoa tem tantas qualidades. Outro dia, conversando, eu disse para uma pessoa, mas por que você gasta tanta energia analisando tudo que você vê e dando a tua opinião e criticando e muito pouco elogiando? Mais criticando e comparando com ele, com ela, o tempo todo. Você tem que comparar você com o outro, e você se desgasta, enerva. Enfim, a gente precisa diferenciar. Você tem o seu desejo. O teu amigo, o teu parente, tem o desejo dele. Você tem a sua necessidade. O outro tem a necessidade dele. A sua realidade não é a mesma realidade do outro. E tem gente que acha que é tudo a mesma coisa. Todo mundo pensa como eu. Se todo mundo fosse como você, todo dia a gente tinha que estar contratando advogado para nos defender. Enfim, a gente precisa sempre de avaliar aquilo que a gente escuta sem... A psicanálise tem este cuidado. A psicanálise não é para julgar, não é para fazer patrulhamento moral, não é para fazer julgamento e nem para perdoar ninguém. Não é religião, é orientação, é conhecimento para você interpretar o que você sonha. Aliás, fizemos um programa aqui sobre o sonho. Pode achar na internet, deve estar no YouTube, em algum lugar, ou no Instagram. Então, não falamos também disso.
Outro dia falamos também no programa sobre a homossexualidade. Tá aí, dá para você interpretar. Por quê? Aí você, para pensar a sua ação, pensar a sua fala, pensar a sua emoção, e aí o que acontece? Para você evoluir. A pessoa pode procurar evoluir. Evoluir não é baixar a cabeça, não é concordar e nem dar conselho. É para ajudar você a encontrar o conselho para a sua liberdade. Para você ser mais ético. Ético sim. Sem ética, tudo complica. A família, os vínculos, o Estado, a comunidade, a escola, enfim. Precisamos de buscar, de valorizar o saber. Em que o saber aqui para nós, eu analiso pessoas, eu vejo que tem pessoas que não sabem nem escrever, viu, Juca? Nunca passou pela escola, mas tem uma capacidade de acompanhar o raciocínio de coisas que são complexas. Né? Isso é sabedoria, é dom, é talento. A pessoa tem tanto talento. Uma vez eu fui numa escola, no Parque Novo Mundo, né, em São Paulo, e eu fui numa escola que tem 1.200 alunos. Tem favelas em torno da escola. Favelas. Eu vi tanto talento, tanta criança, tanto jovem. Como nós, brasileiros, poderíamos ser muito, muito mais, digamos, dignos conosco mesmo, se a gente fosse mais justo, se não tivesse tanto desprezo pelas pessoas de nativas, índios, descendentes africanos, tanto desprezo por quem está da periferia, para quem muitas vezes não tem nem uma escola, nem livro, e muitas vezes o alcance ao pão de cada dia. Pão aqui significa comida de verdade, geladeira abastecida e casa sem goteira. De qualquer forma, a psicanálise, ela eu até penso, né, às vezes nem falo isso, mas ela é meio metida, digamos assim, meio atrevida. Ela é uma lente que estuda você, que pede para você sempre estudar, sempre aperfeiçoar, e para ter condição de fato, os fatos, a realidade pessoal e coletiva interpretar. Podemos ouvir mais um trecho de uma música? Vamos nessa, Juca? No programa de hoje, estamos abordando a questão da inveja e também da identificação. A identificação é aquele comportamento, sabe, aquele jeito que a pessoa assimila mais os traços, né, de outra pessoa, moldando ela mesma a partir do que ela, digamos, identifica no outro. Tipo assim, eu lembro, quando jovem, a gente assistia, ouvia as músicas e o comportamento dos artistas, ou enfim, hoje as pessoas veem os atores nas novelas com aquelas roupas, com aquelas pulseiras, com aqueles cabelos,
Amanhã ela vai no cabeleireiro e também na 25 de março, em algum lugar. 25 de março, para quem está no Brasil, é uma área de comércio, de varejo, a pessoa compra tudo lá, viu? Aí ganha dinheiro, a pessoa se identifica, ela molda sua aparência de acordo com a moda, com o que ela vê, com o que está na televisão, no ídolo, no outro, na pessoa que ela admira. E a pessoa vai se identificando, né, se formando, seu jeito de ser, de pensar, de vestir, de se comportar, baseando no outro. Mas você estava outro dia vendo um programa de televisão e um artista novo dizia, não é? Fulano de tal, que é aquela dupla antiga, é a dupla que é minha mãe e meu pai na música. Eu me identifiquei com eles e segui essa carreira até hoje. Para Freud, a personalidade de cada pessoa se constitui, né, e se diferencia mediante uma série de sucessivas identificações, que podem ser, com o tempo, a pessoa vai se identificando. O Joaquim usa paletó e gravata, e ele se identifica com o professor comunicador, que é o amigo dele. Provavelmente o Juca, ele está dando risada aqui, que é verdade. O Juca usa o terno e ainda coloca aquele lencinho de destaque, de charme, e provavelmente ele está se identificando com alguém. Não é? Eu, quando era moleque, usava o cabelo grande porque tinha aquele Cardoso, aqueles que cantavam a música da Pílula, aí, sei lá, aquele sucesso. E os caras eram cabeludos e boca de sino. Eu também queria aquilo. A pessoa vai se identificando. Né? Outro dia, eu estava ouvindo uma pessoa reclamando porque eu comprei o sabão e o negócio de limpeza da cozinha do que tinha do mercado de uma pessoa conhecida. E ela, o senhor comprou isso aqui é muito fraquinho, é muito ruim, eu quero daquele lá, que está na TV, que é caro. Aquele lá que eu quero. Né? Aí, quer dizer, a pessoa se identifica o jeito, o costume com aquilo que ele vai sucessivamente se deparando, se comparando, enfim. De qualquer forma, tem pessoa que toma, forma a sua identidade sempre a partir do outro. Lembra aquela expressão que desde moleque que a gente ouve, né? Me fala com quem tu andas, que eu sei quem tu és. Né? A companhia se identifica com aquilo. Né? O meio que você está, que você frequenta, vai também fazer um pouco da sua personalidade. Por exemplo, os tutores de crianças. Tutores que sigam mãe e pai, babá, médico, professor, coordenador, diretor de escola, enfim. Todas essas pessoas, né, elas moldam uma personalidade na pessoa, fora a herança genética. De qualquer forma, o ambiente que você vive vai te formando. Né? Eu estive durante 20 anos. Eu morei na Bahia, em Medeiros Neto, na Bahia, extremo sul da Bahia. Né? Aí eu mudei para o oeste do Paraná, fiquei lá até 4 anos. E aqui vim para São Paulo, há 40 anos. Cada lugar desse que eu vivi me ajudou a me moldar. Além dos meus pais, mas a convivência. Né? Com quem você joga bola, com quem você pesca, com quem você vai para a igreja, para o culto, vai para o futebol, para o baile, quem é a companhia? Né? Enfim, é interessante isso. E muito interessante. De qualquer forma, também a pessoa se vai se identificando, buscando a sua identidade, não é? Com o tempo, ela vai se
digamos, tendo seu conceito próprio de identidade. Isso depende muito de todas as faixas etárias da vida, todos os momentos da vida, todos os períodos da vida, desde a fase oral, anal, a fase complexo de Édipo, e a fase de latência, e a fase também da puberdade. Não é? Tem muitas coisas, né, que também, às vezes, o que forma a personalidade da pessoa, são vários modelos. Vários modelos. Eu lembro não consigo dizer pessoa, um psicanalista me dizia, no auge da psicanálise, no meu grupo, tinha gente que imitava o Freud. Fazia barba, o cabelo, penteava o cabelo direitinho, a moda freudiana. A moda do Freud mesmo. Isso é verdade. Não tem se encontra alguém aí imitando a Rita Lee, Neymar. Outros imitam, digamos, o famoso, sabe aqueles fã-clubes, que existem? Menino, mas como a pessoa faz um sacrifício para identificar com o artista? A pessoa viaja 6.000 quilômetros, sei lá do fundão da Amazônia, para ficar aqui de pé 12 horas para pegar o primeiro lugar para ficar vendo o artista. E de repente, vê um calor, não tem água, um sofrimento, não é? Quer dizer, a pessoa se identifica. Agora, isso é humano. Ninguém está aqui para julgar. E nem para condenar, mas nós estamos aqui para analisar, interpretar o que não é? O que acontece. Então, muitas pessoas, para Freud, a identificação também tem a identificação primária. A identificação primária sabe, é quando a pessoa não distingue muitas coisas. A criança, ela pensa, não é, que a mãe é ela. Ela é uma extensão da mãe. De repente, ela, de 4 anos, ela pensa que a mãe é dela, ou depende do menino, da menina, pensa que o pai é dela. Depois de 8 anos, ela entra em conflito, de 5 anos, ela começa a entrar em conflito, que na psicanálise chama-se conflito de Édipo. É um triângulo. Eu gosto do colo e do sim do meu pai, e odeio o não e da minha mãe, ou de vice-versa. Um desautoriza o outro. O pai, ou a mãe, ou o adulto. Uma professora fala que pode, outra fala que não pode. Enfim, ou a mãe fala que o filho pode tudo, e na escola não pode, e a criança fica sem saber. A criança fica conflitiva. Aí forma também a personalidade, muitas vezes com capacidade tão pequena de tolerância, de lidar com contrariedades. Enfim, a relação do adulto que cuida e o responsável, o tutor pela criança, ajuda a criança a ser um cidadão, um determinado tipo de mentalidade, de caráter, de personalidade. De qualquer forma, existe também a identificação, digamos, aquela identificação secundária. O que significa, que geralmente a figura dos pais, dos adultos, influencia, a figura dos adultos que cuidam, que protegem, que têm o dever e obrigação de dar dignidade e amparo para a criança, informação, aí começa a fazer o diferenciamento. A criança começa a diferenciar. Eu não sou meu pai, a menina não sou minha mãe, eles não são meus, são deles. E eu começo a ficar com a sensação, é aquele que se chama muito de castração, do não, impound, e aí a criança fica inibida, tímida, às vezes até
um pouco deprimida, aí chama, na psicanálise, o complexo de Édipo. E às vezes, até conflitivo, não é? E aí, nesse contexto, que a pessoa vai se formando e ela vai tendo um conceito da sua subjetividade, sujeito individual de ser. Geralmente, outro dia alguém dizia, eu com 6 anos, 5 anos, minha mãe falou para mim, olha, eu vou comprar para você, uma bola. Ela, não, mãe, eu quero uma boneca. Eu quero uma boneca. Daí a mãe, tá bom, comprou o boneco negro para ela, comprou o boneco, não comprou uma boneca. E vice-versa. Às vezes você manda a criança escolher, o menino vai querer um sapato de menina. E isso pode acontecer. E precisa de ter a delicadeza de não condenar, não refutar, não castigar e nem opinar, colocar julgamento, porque a pessoa, mesmo criança, precisa de ser, digamos, olhada, respeitada nas suas vontades, mesmo que as vontades sejam fora dos costumes. Mas vamos, como disse aquela psicóloga, orientadora educacional, precisa de ser compreendida, acompanhada e junto, não condenar. Roseli Saião, ela é muito boa, eu ouço sempre ela, realmente nos finais de semana, mas eu faço propaganda dela. Vale a pena, em matéria de formação de criança, de adolescente, é Roseli Saião. Ela tem coluna em outra rádio, mas é fácil de encontrá-la. Eu acho ela fantástica mesmo. De qualquer forma, o mundo interior das pessoas, o nosso mundo interior, nossas vontades, depende muito. Às vezes você tem uma vontade, uma ideologia, uma preferência, e de repente você é castigado, você é punido, você é rejeitado. E olha, tem tantas coisas a serem avaliadas. Eu lembro a gente não pode nunca jogar pedra, e nem jogar, e nem condenar, mas ajudar as pessoas a ter dignidade. Até o preso, todo mundo erra. Até as pessoas condenadas, todo mundo tem direito à liberdade, à saúde, o bem-estar e ser beneficiado com o mundo, digamos, de justiça e de paz a partir do interior, para também ajudar, mudar o mundo exterior. Aonde você for, você tem um papel de ser, digamos, ético e ser também um instrumento de libertação, é verdade, em qualquer contexto, para ajudar o mundo a ser melhor e sempre ter força e coragem para melhor carregar todo dia o fardo. Muito obrigado a Gustavo, a Isa, H menor, isso, Alex e companhia, saúde, paz e todo mundo que está em nossa companhia. Fico muito grato a todos. Coragem.